Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma atividade extracurricular. Então a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre o novo coronavírus, tá? Não faz parte do conteúdo, ok, pessoal? Não é classificado como matéria, isso é uma atividade extracurricular mesmo. Então vamos lá, gente. O que é o novo coronavírus, né? Ele é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, né? Pneumonias agudas. E atualmente seu nome está sendo associado à pandemia da Covid-19, doença causada por uma nova espécie de coronavírus, né? Por que nós falamos de nova espécie? Porque já existem, né, outras doenças causadas por outros grupos de coronavírus. E essa doença ela vai provocar um tipo de pneumonia e que ainda não havia sido identificada em nenhum ser humano. Alguns tipos de conhecidos de coronavírus estão associados a doenças respiratórias leves a moderadas, parecidas realmente com uma gripe comum, tá? Como sintomas de tosse, febre alta, falta de ar. Porém, outras cepas de vírus, o que são cepas? São modificações, né? Os vírus, eles sofrem mutações genéticas que os levam à formação de novas cepas. E essas novas cepas, elas podem causar quadros mais graves. Então, a gente pode citar como exemplo a famosa SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi identificada pela primeira vez em 2002, e a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi identificada pela primeira vez em 2012, tá? Então, tanto a Covid-19, a SARS e a MERS, elas são doenças respiratórias causadas por coronavírus, ok? E os primeiros registros, né, do novo coronavírus ocorreram em 31 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Em apenas 2 meses, o vírus se espalhou de maneira exponencial entre a população chinesa, somando aproximadamente 80 mil casos confirmados e quase 3 mil mortes. Até o dia 29 de maio de 2020, o número de casos contabilizados no mundo chegou a 5 milhões e 900, com quase 400 mil mortos. No mesmo período, o coronavírus também chegou a ser registrado em outros 188 países e territórios, incluindo Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Espanha, Itália, França, Alemanha, Índia, Turquia e Irã. O coronavírus no Brasil foi registrado oficialmente no dia 25 de fevereiro de 2020, tá? O paciente foi atendido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o paciente tratava-se de um homem de 61 anos que havia visitado a região da Lombardia, que foi uma região de alto risco localizada na Itália, e apresentava sintomas compatíveis com a doença. Após a análise inicial, o Ministério da Saúde solicitou a realização de uma contraprova realizada por uma instituição chamada Adolfo Lutz, que confirmou o diagnóstico da Covid-19. Com isso, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina atingido pelo novo coronavírus. Transmissão do novo coronavírus. Atualmente, as autoridades de saúde ainda estão estudando e tentando descobrir os meios de propagação da doença, tá? Porém, os órgãos públicos, eles trabalham com 3 hipóteses preliminares, que consideram especialmente a contaminação por contato, ok? De pessoa a pessoa. Então, a gente vai ter aí as vias respiratórias, né? Através do ar e de gotículas provenientes de espirros, tosse, né? Fala de indivíduos infectados e contaminados, pelo contato físico direto, através de beijos, abraços e outros tipos de toque, ou por contato com superfícies contaminadas, né? Utensílios, ferramentas, maçanetas, corrimãos, botões de elevadores, entre outros objetos. Além disso, estima-se que o período médio de incubação é de 14 dias, ou seja, quando você se contamina, você leva 14 dias para apresentar os primeiros sintomas da infecção. Entretanto, dados preliminares do Ministério da Saúde indicam que a transmissão ela pode ocorrer sem o aparecimento de sinais e sintomas, que é o que a gente chama de pacientes assintomáticos. Eles estão doentes, eles podem transmitir a doença, porém eles não apresentam sintoma nenhum, tá? Isso é um dos grandes perigos da doença, né? Por isso que a gente precisa estar atento
às medidas de higiene, ao isolamento, ao distanciamento social, porque nós podemos estar doentes, não apresentarmos sintomas, mas contaminamos outras pessoas. Além disso, o vírus pode permanecer no corpo até 8 dias após o final dos sintomas, tá? Entretanto, ainda não se sabe se o vírus pode ser transmitido após a cura. Então, a gente vai ter como sintomas aí, né? A princípio, eles são respiratórios, né? Similares a um de resfriado comum, mas ainda podem evoluir para quadros de infecções mais graves, né? Do trato respiratório inferior. Então, a gente vai ter aí febre, tosse seca, dificuldade para respirar, coriza, dores de garganta, fadiga, mialgia, né? Dor de cabeça, calafrios, manchas avermelhadas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados. Algumas pessoas relatam casos de diarreia, náusea, vômitos, desidratação. Algumas pessoas também têm relatado casos, né, de trombose venosa profunda. Então, a gente tem uma diversa gama de sintomas, né, espalhados por diversos sistemas do nosso corpo. Então, a gente tem aí um grau de letalidade também de acordo com a faixa etária, ok, galera? Em geral, a letalidade ela vai aumentar com a idade, né, e também com alguns problemas que a pessoa já vai ter pré-existente. Diabetes é um fator de risco, hipertensão arterial. Então, a gente tem doenças pré-liminares que aumentam a letalidade do vírus, ok? Nós vamos ter também como caso suspeito paciente que apresenta febre, que viajou nos últimos 14 dias, né, para áreas de risco. E obesidade também é um fator de risco, tá, galera? Temos também letalidade de gênero, tá? A doença é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. A letalidade para o gênero masculino é de 2,8, enquanto para o gênero feminino é de 1,7. Tratamento, repouso, bastante ingestão de água, umidificar o ar, tomar banhos quentes para aliviar as dores e as tosses e usar medicamentos para dor e febre, antitérmicos e analgésicos, conforme a orientação médica, tá? Então, a gente vai ter aí o Ministério da Saúde aqui no Brasil, né? No início, ele tinha aprovado o uso da cloroquina para os casos mais graves. Entretanto, a Anvisa, né, proibiu a compra de medicamentos sem a prescrição médica, a fim de evitar que a população se automedique. Também temos possíveis tratamentos, né, que não são comprovados ainda, como a ivermectina e a anita. Doações de plasma também, né? O Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês em São Paulo, eles formaram uma parceria com a Faculdade de Medicina em São Paulo para iniciar novo tratamento, né, onde eles utilizam aí plasma sanguíneo, né, onde você vai ter anticorpos, né, que favoreçam aí a recuperação do paciente de forma mais acelerada e também para neutralizar o vírus, tá? Bom, complicações, galera, redução da capacidade pulmonar, né, o pulmão ele pode reduzir de 20% a 30%, síndromes coronárias agudas, ou seja, afeta o coração, com arritmia, isquemia, falência cardíaca, que pode levar o paciente a uma parada cardíaca, né? E com isso ele vai morrer, um AVC e uma trombose, ok? Gente, prevenção, lavar as mãos com água e sabão é altamente eficaz porque elimina o vírus, elimina a partícula viral. Higienizar as mãos com álcool 70, mesmo com as mãos limpas, evitar sempre tocar as mucosas, como óleos, né? Nariz, colocar a mão na boca, utilizar lenços descartáveis. O uso de máscaras é muito importante, que cubra tanto o nariz e a boca. Não pode ficar com a boca coberta e o nariz descoberto. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Manter os ambientes ventilados e limpar sempre o ambiente, né? Maçaneta, corrimão, celular. Produtos de limpeza eficientes contra o coronavírus. Álcool gel, mas precisa ser na concentração de 70%. Desinfetante, água sanitária, tá? Detergente, sabão. Diante do surto global da doença, pesquisadores de diversas partes do mundo estão trabalhando para elaborar uma vacina, né? A expectativa da comunidade científica é que os primeiros testes de imunização comecem ainda no primeiro semestre de 2020. Na verdade, nós estamos no segundo semestre, né? Então, os avanços eles estão ocorrendo aos poucos. De acordo com a OMS, há mais de 70 projetos de vacina desenvolvidos pelo mundo inteiro. A velocidade com que essa possível imunizante está sendo produzida é algo inédito na história, tá? A Universidade de Oxford iniciou os testes clínicos e prometem lançar a vacina
até setembro de 2020. Também temos um estudo na Itália que revelou que a vitamina D pode ajudar no tratamento, tá, e na prevenção da Covid-19. A descoberta ela é preliminar e se deu por meio de uma análise do nível dessa vitamina no organismo de pacientes infectados. Tá, pessoal? Então, é muito importante que nós tenhamos, né, que nós respeitemos todas essas medidas de segurança, né, e que a gente permaneça em casa, evite saídas desnecessárias, não permaneça festas e saia de casa somente para o estrito necessário, tá? De acordo com a OMS, ainda não há uma cura definitiva para o novo coronavírus, então a gente vai ter apenas tratamentos paliativos, assim como outras doenças virais. O que pode acontecer é o corpo do paciente reagir e neutralizar os efeitos da infecção, tá? E é importante notar que 80% dos casos representam a forma branda da doença. Entretanto, 20% apresentam a forma moderada grave, o que pode levar o indivíduo à morte. Ok, pessoal? Então, fiquem em casa e cuidem-se. Um grande abraço para vocês.